Olá, seja bem-vindo ao canal, espero que a sua semana seja excelente. E dando continuidade ao nosso tema depressão, hoje vamos aprender um pouco mais e vamos falar também da ansiedade. Então roda a vinheta, diretor, que o povo precisa aprender o que é isso. Quando certo alguém cruzou o teu caminho e te mudou a direção. Seguindo o nosso tema, aprendamos agora. Vamos aprender o que é a depressão. Depressão ou transtorno depressivo maior é uma doença comum que afeta negativamente como você se sente, como você pensa e como age. Não pense que ela é incurável. Felizmente, ela é tratável. A depressão provoca sentimentos de tristeza, perda de interesse em atividades que em momentos anteriores traziam prazer. Segundo o Dr. Drauzio Varela, em um dos textos, em reportagens até que ele fez aí para a TV, eu vi essa frase, esse pequeno trecho, achei muito interessante falar com vocês agora. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas. Mesmo que não haja uma causa aparente, o humor permanece deprimido praticamente todo o tempo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que ela melhore. Então, para você ver quão grave é essa doença, porque ela não é física, ela não é externa, ela é interior, é emocional. E tudo que é emocional é mais difícil ser tratado, porque a gente é difícil expressar, ainda mais quando a pessoa está contida. A pessoa que sofre com depressão, ela fica contida, então ela precisa desabafar e não sabe como. Então, ser um bom ouvinte é imprescindível para poder auxiliar quem está passando por essa situação. Para seguir com a nossa abordagem, precisamos diferenciar aí a depressão da ansiedade. Ansiedade e depressão, elas andam aí de mãos dadas, mas têm sintomas, causas e tratamentos diferentes. Segundo dados da OMS, cerca de 11,5 milhões de brasileiros são diagnosticados com depressão. Muito grande, né? Quanta gente diagnosticada com depressão. Porém, o brasileiro ele não é só deprimido. E em 2017, segundo pesquisas, 18,6 milhões de brasileiros tinham um transtorno também de ansiedade, que corresponde aí a 10% da população. Olha que coisa! Pessoa de um lado deprimida, pessoa de um lado com crise de ansiedade e pessoas com as duas situações juntas. E aí, o que fazer? Precisamos buscar o tratamento para todas elas. E agora no canal a gente está conseguindo perceber que pode ter auxílio para o que você está sentindo, para o que você está passando. Quando você tem alguém no teu meio que sofre com um desses dois transtornos, você pode auxiliá-lo, ser empático, exercer a empatia, se colocar no lugar do outro. Tantas vezes a gente busca que que as pessoas se coloquem no nosso lugar, mas precisamos também nos colocar no lugar do outro e ser solidários, ser recíprocos com as pessoas. Mas de fato, o que é a ansiedade? Sabe aquele friozinho que dá na hora de encontrar alguém ou de fazer aquela prova que você tanto espera? Isso é ansiedade, aquele nervosinho que dá e você fica meio preocupado, enfim, do que vai acontecer. E todo mundo de vez em quando sofre esse pequeno estresse aí, digamos assim. Mas quando ela vira doença, é no momento em que ela aparece com mais constância e aí você não consegue controlar. Nesses casos, os médicos classificam esse tipo de ansiedade como um transtorno de saúde mental. Geralmente ele se manifesta com os seguintes sintomas. Então, presta atenção aí na listinha que eu vou te passar agora. Preocupações, tensões ou medos exagerados, sem a capacidade de relaxar. Sensação contínua de que algo ruim vai acontecer. Medo extremo de algum objeto ou situação. Medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta de controle sobre pensamentos ou atitudes. Pavor depois de uma situação muito difícil. Preocupações constantes, procrastinação. Procrastinação eu busquei porque essa palavra é muito forte e a gente precisa de uma tradução, né? Procrastinação é o deferimento ou adiantamento de uma ação para a pessoa que está a procrastinar.
Isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir com suas responsabilidades e compromissos. Deu para entender um pouquinho o que é procrastinação? Necessidade de reafirmação, sudorese, falta de ar, taquicardia ou dor no peito, baixa concentração, alterações gastrointestinais, pensamentos excessivos, insônias, problemas de memória e dores de cabeça. Todo esse mix aí de um monte de coisa que eu acabei de te passar agora está relacionado aos casos de ansiedade. Então, se você, meu caro, se você, minha cara, prestou atenção aí no texto e passa por essas coisas, tá rolando crise de ansiedade aí. Vamos procurar controlar essas emoções. Quem sofre de ansiedade tem muita dificuldade em falar em público. E a ansiedade, ela atrapalha o dia a dia também do indivíduo. Porque você imagina, a pessoa não conseguir executar as suas tarefas, não conseguir dar produtividade para a sua vida, porque ela tá com aquela crise ali influenciando o eu dela, o desenvolver, até criar ideias, enfim, fazer tarefas habituais do dia. Então, espero que com esse tema de hoje, com esse tema da semana, você consiga entender o início da abordagem da depressão e também tenha conhecido que a ansiedade, ela está no meio e ela também afeta bastante. E elas são situações diferentes que podem estar caminhando juntas. Na próxima publicação, vamos entender aí já os sintomas da depressão com um pouco mais de profundidade. Espero que os temas estejam ajudando você demais e que você possa colaborar com os teus, que você possa colaborar com as pessoas do seu convívio, que esse tema te ajude a alavancar a sua vida e talvez, se você está passando por isso, que a partir desses temas você consiga ser um ser humano melhor, porque essa é a ideia do meu canal, te colocar lá pro topo para você, brilhar, porque você nasceu para isso, para brilhar e ser feliz. Segue minha dica e até logo! Sabe aquele friozinho na barriga que dá na hora de encontrar alguém? Não, vamos lá. Diante da perspectiva de ter que fazer algo assim, o coração dispara. Tá ficando bom isso? Diante da perspectiva de fazer algo assim, o coração dispara, o corpo treme e a respiração fica irregular. Ah, não, isso aqui é o... Quem sofre com um transtorno de ansiedade tem muita dificuldade em falar em público. Diante da perspectiva de ter que fazer algo assim, o coração dispara, o corpo treme e a respiração fica irregular. A ansiedade pode não ser tão forte e impactar a pessoa a fazer suas tarefas cotidianas, o que prejudica... Ah, tá. Eu tô lendo, mas não tá saindo legal. De dizer. Diante da perspectiva... Eita, vamos lá. Você pode ser...